buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão. Família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Tempo de consagração. Que alegria podemos estar novamente aqui no programa Tempo de Consagração, o nosso programa para a sua família, o programa para a edificação da sua casa. Quero agradecer aos nossos novos amigos aqui, o Leonardo Barbosa, o Heber Anselmo, a Carol Amanes, Socorro Aparecida, João Vitor Brandão, Daniel Lima, Lorena Nascimento Soares. Nosso grande abraço para vocês, obrigado por curtir nossa página e queremos que você entre lá, curta nossa página no Facebook ou para concorrer ao CD do querido Índio Mesquita. Então, participe desse sorteio, nos envie o seu e-mail, entre no nosso site www.tempodeconsagração.com.br e lá você diz, quero participar do sorteio do Índio Mesquita. O nosso desafio, o nosso desejo para você é que você esteja sempre se envolvendo, separando esse tempo e dedicando esse tempo para a sua família. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos entrevistar o Dr. Augusto Ventura e ele vai estar nos falando um pouco mais sobre o evento que vai acontecer dia 15 de novembro lá na nossa igreja, às 20 horas, na Comunidade Batista, a desconstrução dos valores nacionais com o Dr. Guilherme Shelby. Acompanhe essa entrevista muito importante para a sua vida e para a sua família. Tempo de consagração. Graça e paz, você que está nos acompanhando no programa Tempo de Consagração, estamos aqui na sala de visita e hoje estou recebendo o Dr. Augusto Ventura. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer poder estar cooperando com o trabalho. Amém. Eu sei que você já tem um livro nosso, mas todos que vêm aqui recebem um livro nosso de presente. A segunda edição eu não tenho ainda. A segunda edição não. Não. Dr. Augusto Ventura, ele é o vice-presidente da nossa igreja e ele faz parte hoje do Conselho Diretivo da Anajure. E essa semana vai acontecer um evento muito importante lá na nossa igreja. É um evento que eu convidei ele para vir falar para você hoje a importância desse evento que nós vamos realizar agora, sábado, dia 15, às 20 horas, lá na Comunidade Batista. Então, Dr. Augusto, explica para o nosso público o que é a Anajure e do que se trata esse evento e a importância do preletor que vai vir falar para nós. Tá bem. Bom, pastor, a Anajure é uma associação nacional de juristas evangélicos. Essa associação é presidida, a presidência executiva é o Dr. Uziel Santana, o presidente do nosso conselho é o pastor reverendo Augusto Nicodemos, e ela tem por finalidade a defesa de direitos civis e liberdades fundamentais no nosso país. E através da Anajure nós conhecemos o Dr. Guilherme Shelby, que é um procurador da República associado da Anajure, e ele tem feito um trabalho muito positivo em relação à defesa da criança, da família, e foi uma felicidade para nós podermos agendar esse compromisso no dia 15 de novembro aqui na nossa igreja. Basicamente ele vai estar falando para pessoas ligadas à área de família, educação, saúde, assistentes sociais, enfim, todas as profissões que se relacionam de alguma forma à família, aquelas pessoas que têm interesse na proteção da família, sobre perigos que a família tem sofrido nos últimos tempos, sobretudo as crianças. Nós muitas vezes não sabemos exatamente o que as nossas crianças estão suscetíveis, sujeitas, mas ele tem percebido alguns perigos muito grandes relacionados às crianças. E ele vai estar alertando as pessoas que lá estiverem sobre esses perigos e nos dando alguma direção nesse sentido. E é interessante que às vezes você está nos assistindo aqui, tem acompanhado, e eu quero te convidar para você participar desse evento lá na nossa igreja, lá na rua S1, número 439. É um evento voltado para a família, mas eu quero convidar o pastor, o professor. Ligou uma diretora de uma escola essa semana, eu estava lá na igreja, estava conversando, e ela falou que ela iria participar de um seminário com o Dr. Shelby,
E ela estava indo em outra cidade. Quando ela ficou sabendo que estava aqui, ela vai mobilizar a escola toda para ir, porque ele tem falado isso no Brasil todo. No Brasil todo, ele tem tratado disso, esteve agora em Criciúma, em Curitiba, em Brasília, tem falado com muita frequência e, de fato, ele tem sido uma pessoa muito usada, né, e muito preparada para falar sobre esse assunto. De forma que nosso convite é não só para a diretora, para os professores, para todas as pessoas que se interessam realmente em conhecer mais sobre essa temática. Entrada gratuita, você não precisa pagar nada, vá participar, leve a sua família e vai se inteirar. Nós teremos inclusive uma sala para os filhos serem cuidados enquanto você estará ouvindo a palestra, muito bem tratada. E vamos falar um pouquinho mais, doutor Augusto, sobre a ANAJURE. A ANAJURE é uma associação voltada para os advogados, é isso? Para todos os operadores do direito. Então, nós podemos abranger desde advogados, promotores, juízes, né, defensores públicos. Então, todas as pessoas que têm alguma relação com a área do direito podem se associar. Nós temos um site que é www.anajure.org.br, em que você pode acessar lá e ter todas as informações. É uma forma bem simples de se associar. E estando associado à ANAJURE, você pode participar de eventos como congressos. Agora, recentemente, no mês de agosto, nós tivemos o 2º Encontro Nacional de Juristas Evangélicos na cidade de Cuiabá, de modo que todos os operadores do direito são bem-vindos para participar. É uma associação bem ativa, né? Bem ativa. Ela tem atuado nessas questões de direitos civis e liberdades fundamentais, sobretudo a liberdade de expressão, a objeção de consciência, e tem feito um trabalho importante também, até a nível internacional, como, por exemplo, auxiliando perseguidos religiosos de países e trazendo esse pessoal para o Brasil através de legalização dessas pessoas que não têm para onde ir, muitas vezes chegam aqui sem uma legalização, e a ANAJURE tem dado suporte para organizar toda a documentação desse pessoal que tem sido perseguido nos seus países por questões religiosas. E isso é importante porque no Estado democrático igual nós vivemos, que acabamos de sair das eleições, é importante que nós tenhamos instituições, e a ANAJURE é uma instituição evangélica. É uma instituição evangélica que tem a confissão evangélica, crê na Bíblia Sagrada como palavra do Senhor, e nós nos baseamos nesses princípios. E todas as ações da ANAJURE são baseadas nesses princípios da palavra de Deus. Nós procuramos sempre agir segundo esses princípios. Então, todas as nossas ações, os associados, necessariamente tem que ter esse compromisso evangélico com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Tem que ser um membro de uma igreja evangélica. Membro de uma igreja, tem que ser recomendado por seu pastor para ser associado à ANAJURE. Eu acho importante a gente trazer esse tema porque às vezes as pessoas querem fazer uma manifestação, querem fazer algumas coisas, só que no Estado democrático a melhor manifestação é estar ligado a uma associação mais forte, correto, doutor Augusto? Exatamente. Muitas vezes a gente vê pessoas com boa vontade, até com certo interesse positivo, mas sem uma estrutura organizacional forte, com bons princípios, dificilmente essa pessoa consegue levar adiante a sua proposta, o seu movimento, né? E a ANAJURE, sendo uma instituição assim forte, sólida, com princípios bastante respeitados, isso é possível não só levar essa proposta, mas fazer essa proposta, esses assuntos a entrar em instituições públicas, por exemplo, né? Muitas vezes uma pessoa sozinha não tem acesso, mas uma instituição sólida consegue ir a uma presidência da República, a um tribunal superior, né? Enfim, no foro que for necessário. E eu fiquei sabendo também que vocês estão atentos também a toda movimentação, a um combate à corrupção. Exatamente. Há um combate à questão dos direitos civis, né? Isso. Aquele que for ferir os direitos civis. Isso. Então, é importante isso, que você saiba que os evangélicos, os cristãos, principalmente
Eu fiquei muito feliz da sua participação, doutor Augusto, quando o senhor me trouxe as informações. Eu falei, nós precisamos fazer um programa sobre isso, para falar sobre a Anajure. E agora, tendo essa oportunidade, eu acho que é uma excelente oportunidade para a cidade, para todos participarem e verem uma ação efetiva de transformação, de mudança. Não estamos falando de teoria não, né, doutor Augusto? Exatamente. Nós não falamos de teoria, de discurso vazio, né? Na verdade, nós identificando uma situação de perigo à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade de consciência, em qualquer dessas situações que são direitos defendidos, assegurados na nossa Carta Constitucional e também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Anajure se levanta e tem agido com firmeza, formalmente, perante as instituições competentes, para assegurar esses direitos, fazer esses direitos serem cumpridos e respeitados. Agora, na campanha política, houve muita manifestação, assim, meio achando que o Brasil não é um Estado democrático de direito, né, doutor Augusto? E nós somos, né? Somos. As nossas instituições são fortes. Nossa Constituição prevê que nós somos um Estado democrático e de direito. Ou seja, Estado de Direito significa que é aquele Estado que edita as suas leis e a elas se submete. O próprio Estado se submete às leis. Infelizmente, a campanha foi com um nível muito baixo, né? E as pessoas também não se respeitando, né? Muitas vezes desrespeitando o outro. E a Anajure não pactua com isso, né? Nós queremos sempre um discurso, um debate de alto nível em que as propostas, as colocações, os pontos de vista sejam colocados com clareza e firmeza. Então, nosso convite para você é dia 15, às 20 horas, na Comunidade Batista, na Rua S1, número 439, na Avenida 85, acima do viaduto, do novo viaduto ali da T63. Às 20 horas, você poderá ouvir uma excelente palestra de uma pessoa. Ele é procurador-geral? Procurador da República. Ele é procurador da República, doutor Guilherme Shelby. Guilherme Shelby. A palestra é sobre a desconstrução dos valores nacionais. Importante dizer também, pastor, que ele tem uma ONG chamada Programa Proteger, que é essa ideia de proteger a criança, o adolescente. Olha que interessante. Você não pode ficar de fora, nós te esperamos, entrada franca, pode trazer sua família, trazer seu filho, convide seu pastor, venham todos participar desse programa. Obrigado, doutor Augusto. Muito Uma prazer. alegria a gente estar recebendo aqui e espero que a gente possa trazê-lo novamente para conversar outros temas também que são muito importantes, principalmente focado na Anajure, né? Eu fico agradecido, agradeço, pastor, pelo programa que tem sido tão bem recebido pela nossa sociedade. Tenho assistido e está de parabéns o tempo de consagração. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero dia 15. Vem dar um abraço na gente para Deus abençoar ainda mais a sua vida. Tempo de consagração. Agora tempo de consagração Kids. Olá, crianças! Bem-vindo ao nosso momento, Tempo de Consagração Kids. E hoje também quero trazer uma história muito especial, que está aqui na Bíblia, a Palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já ficou doente? Eu já. É ruim, né? Quando a gente está doente, a gente não tem ânimo para fazer as coisas, não consegue muitas vezes nem levantar da cama. É horrível. E na história de hoje, havia uma pessoa que estava doente. Sabe quem era? Era Lázaro. Lázaro, ele era o irmão de Marta e de Maria. E ele estava muito doente. Lázaro viveu numa época em que Jesus estava aqui na terra. E Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Jesus estava aqui, fazia muitos milagres, estava em vários lugares. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs dele mandou que fossem atrás de Jesus para contar para ele que o grande amigo dele estava doente. Jesus estava em uma outra cidade. Naquela época era difícil ir de uma cidade para outra, porque muitas vezes tinha que ir de a pé ou num jumentinho. Não tinha carro, avião, moto que andava bem rápido. Então muitas vezes demorava 2, 3 dias para chegar a uma cidade, mais de um dia.
E Lázaro, quando ficou sabendo, e Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava doente, a Bíblia nos conta que ele não foi imediatamente para a casa do seu amigo. Olha, a doença é algo terrível, é algo que separa a gente de fazer coisas boas e gostosas, do prazer. Sabe o que a doença me lembra? Me lembra o pecado. Pecado é quando você faz coisas que não agradam a Deus. Quando você, sabe, desobedece, briga com seu irmão, quando você realmente faz tudo aquilo que não é certo. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores e por causa disso nós estamos separados de Deus. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com o desejo de fazer o mal. Isso é terrível porque nós ficamos afastados de Deus. Assim como a doença também nos afasta de outras coisas que nós podemos fazer. Lázaro realmente estava muito doente e a Bíblia nos conta que mesmo depois que o amigo da família foi lá avisar Jesus, Jesus permaneceu ainda mais 2 dias naquela cidade. Depois de 2 dias que Jesus estava lá, ele disse aos seus discípulos: eu tenho que ir lá na cidade que Lázaro está, porque ele morreu. Aí os amigos de Jesus pensaram: nossa, mas ele é seu amigo, e como assim ele morreu? Jesus disse: a morte de Lázaro foi para que Deus venha ser glorificado. Os discípulos ficaram meio sem entender e Jesus foi lá para a cidade onde Lázaro morava. Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Marta e Maria já foram correndo ver Jesus, conversar com Jesus. Elas estavam chorando, dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não havia morrido. Ele não teria morrido, o Senhor teria o curado. Jesus disse para elas: calma, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta disse a Jesus: eu creio, Jesus, que um dia todas as pessoas irão ressuscitar, irão viver realmente, eternamente com o Senhor, na ressurreição do último dia. E então Jesus disse para elas: me levem, vamos lá onde Lázaro está sepultado. Jesus chegou lá, havia outras pessoas que também estavam consolando Marta e Maria. Imagina a situação que elas estavam vivendo, né? A Bíblia não fala do seu pai e da mãe deles. Lázaro agora morreu, agora ficou só as duas. Que situação difícil. Quando Jesus chegou lá, Marta, Maria chorando, a Bíblia nos diz que Jesus também chorou. Sabe por quê? Porque Jesus amava aquela família. Jesus, ele ama você, sabia? Deus ama você, criança. A Bíblia nos diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Sabe qual é o amor de Deus pela sua vida? Um amor eterno, um amor que realmente não tem fim, um amor que é independente de todas as circunstâncias. Deus é o Criador de todas as coisas e em todos os momentos da sua vida, Deus realmente está com você. Sabe por quê? Porque Ele ama você com um amor eterno. Assim como Jesus também amava aquela família. E Jesus chorou quando estava ali realmente diante daquela cena do amigo dele morto há 4 dias, de Marta e Maria e as outras pessoas chorando a morte de Lázaro. Jesus deu uma ordem que pareceu meio estranha. Jesus pediu que tirassem a pedra que ficava em frente ao túmulo. Marta e Maria até falaram: não, Jesus, já tem 4 dias que Lázaro morreu, deve estar fedendo, isso não é uma boa ideia. Mas sabe, Jesus sabe de todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala, nos relata que Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou por nós, derramou o seu sangue, mas o poder que estava sobre Ele é tão grande que nem a morte o pôde segurar. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, voltou a viver. E sabe por que Jesus morreu? Pelo meu pecado. Pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Jesus derramou seu sangue, Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna, porque Ele tem todo o poder. Então Ele poderia dar aquela ordem que Ele disse ali para Marta e Maria, para os homens: tirem a pedra. E quando Jesus ordenou que tirassem a pedra, Ele disse em alta voz: Lázaro, venha para fora. Naquele momento, Lázaro reviveu
Ele saiu lá do túmulo, todo envolto em panos, em panos que ele estava ali. E Jesus ainda disse, vai lá, tire todos os panos dele. E tragam ele. Jesus ressuscitou aquele que estava morto. Jesus trouxe vida àquele que estava morto há 4 dias. Essa história é verdadeira. Jesus realmente disse, um versículo que Jesus disse para Marta e Maria, é o que está em João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você já acreditou em Jesus? Você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Saiba que esse Jesus é todo poderoso. Não sei qual a situação que você está vivendo, o que você está passando na sua vida, mas tenha certeza, com Jesus na sua vida, mesmo que coisas ruins aconteçam, Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode dar solução a todos os seus problemas, a tudo que você vive. Por isso, criança, acredite em Jesus. Se você ainda não tem Jesus, aceite como seu Senhor e seu Salvador. Se você já tem Jesus, anuncie Jesus em todos os lugares. Eu tenho certeza que Lázaro, Marta e Maria foram anunciar as grandezas do Senhor em todos os lugares que eles estavam. Que legal esse nosso tempo, né? Eu espero te ver no nosso próximo programa, Tempo de Consagração Kids. Tchau, crianças! Consagração. Há mais de 10 anos, nascia em Goiânia uma ideia saborosa e bem-sucedida: Panelinha Grill. Graças ao atendimento personalizado e à qualidade de seus produtos, a demanda cresceu e surge com um novo conceito e uma nova roupagem, o Buffet Eliette Aquino. O Buffet Eliette Aquino oferece um serviço bem estruturado na realização de casamentos, aniversários, coffee break, chá bar, coquetéis e outros acontecimentos, onde a qualidade é o principal ingrediente. Os criativos menus trazem sofisticação e garantem o bom gosto para os mais variados estilos de eventos sociais, com uma perfeita combinação de aromas e sabores. Quer um atendimento personalizado? Quer um acontecimento único, marcante e recheado de charme? Buffet Eliette Aquino, a transformação do simples. Agende sua visita, 62-3928-0568. Tempo de consagração. O pastor Mecenas hoje quer apresentar para você um local muito especial. Acompanhe essa matéria bem especial lá da Igreja Batista da Vila Nova, ali na 5ª Avenida, em frente ao Banco do Brasil. Tempo de consagração. Estamos aqui diante do Lago da Serra da Mesa. É uma das imagens mais lindas de Goiás. E eu, como pastor da Igreja Batista de Vila Nova, tenho o prazer de reunir a igreja num evento neste final de semana. Estamos aqui com crianças, com jovens, com casais. Este local é um lugar maravilhoso. Eu estou aqui com o Milton Campos, que é o organizador, o criador do que é a Estância Paraíso da Serra. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar ele explicar pra gente o que é a Estância Paraíso da Serra, Milton. Ok. A Estância Paraíso da Serra é um local plural, diferenciado, concebido na sua essência para atender de maneira preferencial o povo evangélico, o público evangélico, exatamente por sentir a necessidade de um espaço como esse para atender esse público, que é um público diferenciado. Por que plural? Porque além do seu espaço confortável, um espaço farejado, um espaço que atende o público evangélico de uma maneira satisfatória, ele também foi construído em harmonia com a natureza, respeitando o meio ambiente e com a vista esplendorosa para o Lago da Serra da Mesa, que é um dos lugares mais belos de Goiás. É um espaço diferenciado, é um espaço plural. Me explique uma coisa, Milton. Quantas pessoas você pode receber na Estância Paraíso da Serra?
Qual é a capacidade? A capacidade máxima é para até 150 pessoas. 150 pessoas. Mas a partir de uma pessoa, um casal, nós recebemos com o maior prazer, com a alegria. Isso. Agora, uma outra coisa é maravilhosa. Durante esses dias, eu tive a oportunidade de experimentar frutas deliciosas. Eu queria que você falasse disso, porque a estância também está produzindo algumas frutas dessa região. Na verdade, a estância não produz. Esses são frutos naturais. Quando eu disse que foi construído respeitando o meio ambiente, exatamente inserindo uma estrutura de concreto e madeira em harmonia com o meio ambiente, respeitando esses frutos naturais. E isso é uma das características predominantes aqui na nossa região. Quero que você cite, tem uma delas que hoje pela manhã eu tive a oportunidade de tomar um suco maravilhoso. Fala aí, que frutas são estas? Na verdade, você consumiu quase todo o nosso estoque de mangabas. Mas a mangaba é um fruto predominante do Cerrado. Existe muito a mangaba do Tocantins, aqui em Goiás. E nessa região especificamente, nós temos muita mangaba, muito pequi, muita cagaita, murici e diversos outros frutos predominantes do Cerrado. Ontem eu tive a oportunidade de tomar um suco de abacaxi, que está no começo da colheita, então muito bom. Então, além de você aproveitar o lago, além de você aproveitar a infraestrutura, com ar-condicionado, com piscina, com campo de futebol, society, iluminado, piscina iluminada também, você ainda tem a oportunidade dessa questão das frutas. Agora, Milton, além disso, por exemplo, você tem espaço para que essas pessoas se reúnam, além de se hospedarem? Sim, nós temos um auditório para até 150 pessoas, aqui na parte baixa, na parte térrea, e temos um outro auditório menor, capacidade para até 100 pessoas. Então o espaço oferece essa estrutura, mas também um refeitório, varandas amplas, espaçosas, arejadas, quartos confortáveis. Nós temos também banheiros coletivos aqui em volta da piscina, muito espaço também. Isso é tremendamente importante porque é a importância desses espaços coletivos. Por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra sobre formação de liderança. Então nós pegamos quase 20 casais, onde nós trabalhamos exatamente como desenvolver o seu processo de liderança. Então esse espaço é um espaço que você pode usar como um centro de treinamento. Perfeitamente. Além de retiros, o espaço também se adequa perfeitamente para casamentos, encontro de lideranças e diversos outros eventos. Palavra final, Milton. Sobre as cenas, evidentemente que nós gastamos dinheiro para construir isso. O objetivo é comercial, mas fundamentalmente esse é o espaço para abençoar vidas. Nós temos procurado para essa concepção, o espaço é para abençoar vidas. Deus tem nos permitido receber aqui diversos grupos, além de vários retiros, está acontecendo nessa oportunidade. No mês que vem teremos um outro retiro na Igreja Assembleia de Deus de Uruguaçu, mas também já recebemos diversos encontros de famílias. Isso. E todos que passam por aqui, no mês de julho, foram vários grupos que passaram por aqui, saem daqui edificados, porque este é um ambiente onde Deus tem nos permitido ouvir um pouco mais dele, conhecer um pouco mais de Deus e sermos tremendamente abençoados neste lugar. Eu louvo a Deus por isso, dou graças a Deus por todas as pessoas que passaram por aqui e quero convidar aos pastores que nos assistem, aos líderes evangélicos que nos assistem, que nos procuram. O espaço está totalmente à disposição para recebê-los para o seu evento e queremos oferecer o melhor nesse espaço, a nossa estrutura, o nosso acolhimento, para que você possa realizar o seu evento, assim como o pastor Mecenas e a IBVN, e possa sair daqui tremendamente feliz. Isso. Quero fechar dizendo, venha com a sua família, vem com a sua empresa, vem com a sua igreja, ter essa oportunidade de estar aqui no Lago da Serra da Mesa, aqui na estância Paraíso da Serra, celebrando a comunhão, celebrando a unidade, tendo um tempo de descanso e de reflexão. Que Deus te abençoe. Tempo de consagração.
Vamos lá na Segunda Igreja Batista de Goiânia, um povo abençoado. Acompanhe o louvor, acompanhe uma mensagem para a sua vida. Tempo de consagração. Pai, sei que os seus olhos são sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Ai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com veste de louvor, quero contemplar teu rosto. Venho em oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. Ana, qual a importância da igreja para você e o que você poderia falar para as pessoas que não frequentam uma igreja? Olha, a igreja é uma bússola que conduz a nossa vida, porque nós sem Deus não somos ninguém. Eu gostaria de falar para as pessoas que ainda não têm Jesus e que não frequentam uma igreja, que procure uma igreja, porque faz muito bem na sua vida. Somente és Deus, quero te adorar, pois no trono estás, Deus, somente Deus. E eu sei, pode o tempo passar, sempre reinará, Deus, somente Deus, não mudará. Eu sei que você é uma mulher de fé e que há muito tempo frequenta a igreja. Qual a diferença que a igreja fez na sua vida? Faz toda a diferença na minha vida. É um lugar onde eu posso acrescentar os meus conhecimentos bíblicos e posso gozar dessa amizade, desse amor fraternal entre os irmãos. Quem não vem à igreja só perde. Porque eu aconselho a todos a vir à igreja, porque aqui o convívio é a coisa mais encantadora que existe no mundo. Eu queria saber de vocês a importância que a igreja tem para a vida da pessoa, o que a diferença que a igreja tem feito na vida de vocês e o que vocês sugerem para os pais que estão tendo filho, como vocês agora, a fazerem. A igreja representa o ensino, né, na vida da criança, onde a gente vai poder, com a graça de Deus, ter todas as condições necessárias para educar, para criar e que ela siga o caminho do Senhor. Olha, hoje a gente vive num mundo muito difícil, né? Se não for pela presença de Deus,
eu acho quase impossível criar nossos filhos. Então, assim, o nosso desejo é que todos os pais tragam seus filhos para a igreja mesmo, para que eles possam crescer no caminho do Senhor. Muito importante. Venham para a CIB, tragam seus filhos para a CIB. Deus tem promessas pra mim, Deus tem promessas pra você. O Senhor é fiel pra cumprir. Pela fé eu posso ver. Deus tem promessas pra mim, Deus tem promessas pra você. O Senhor é fiel pra cumprir. Pela fé eu posso ver. Pela fé eu posso ver. Quando Jesus salva uma pessoa, Ele toma a direção da vida. Ele de fato assumiu a direção da sua vida. O mais evidente sintoma da regeneração é a direção da vida, é reger a vida toda, e não apenas a vida espiritual. Há pessoas que entregam ou pensam em entregar a vida a Jesus, tão somente a vida espiritual, mas a minha vida material cuido eu. A minha vida material, os meus bens, eu dou o destino. Eu não busco a direção de Deus para nada. Eu quero te dizer, queridos, que Deus, nesta noite, Ele quer que você renove o compromisso de ter a sua vida por inteiro, a sua vida por completo. Você pertence a Deus. Ele deve ser soberano na sua vida. Ele é Senhor da sua vida e dos seus bens. Você é apenas um gestor. Você é apenas um gerente. Tempo de consagração. Acompanhe agora 2 testemunhos poderosos para a edificação da sua vida, que aconteceram lá na nossa igreja no culto Desafio de Fé. Tempo de consagração. Amém? Queria chamar a irmã Kellen, que ela quer dar o testemunho dela nessa noite. Boa noite, igreja, graça e paz. Na realidade, o testemunho é para minha família, né? Que foi sobre a cirurgia que a minha mãe fez em janeiro. Eu estou um pouco emocionada porque foi uma coisa que mexeu muito com a nossa família, né? A minha mãe foi diagnosticada com um tumor no abdômen há 15 anos. E ela ia ao SUS para fazer a cirurgia. Como o tumor não era maligno, eles não operavam ela. E esse caroço foi crescendo. E ela passou todos esses anos com esse tumor, porque a gente não tinha condições de fazer a cirurgia nela pelo particular. E aí ela era católica, devota de Nossa Senhora, mas a minha avó sempre falava para ela: mãe, quem cura e quem salva é Deus, é o Senhor Jesus. Confia no Senhor, que no tempo dele a senhora descansará, que a senhora será curada. E ela veio todos esses anos, sempre pedindo para Deus, né, que pudesse fazer sempre pedindo para Nossa Senhora fazer esse milagre na vida dela, né? E nunca dava certo, porque ela sempre ia para fazer a biópsia, não dava maligno e ela voltava para casa. Porque o pessoal fala que o custo é muito caro, então se não der maligno não compensa fazer cirurgia. E Deus foi tão grandioso que Ele começou a abrir portas, né? Meu irmão passou a ter a oportunidade de se tornar empresário, poder estar conseguindo fazer com que pudesse custear, né, os tratamentos dela, mas isso só aconteceu há 3 anos, né, que ele começou a ter mais condições financeiras. Aí ele fez um plano de saúde para ela, e aí no plano de saúde a gente teve que ter mais uma batalha, né, porque o tumor nela, como já existia, o plano de saúde só aprovava doenças inexistentes.
E aí eu sempre falava para ela: mãe, creia em Deus que no momento dele a senhora vai receber sua bênção, porque nós cremos, mãe, que a senhora vai ser curada. Esse caroço, ele colou no osso do quadril dela, que ela tirou 20 centímetros do quadril. O médico falou que ela não ia andar, por causa que foi necessário tirar, porque foram 15 anos, ele cresceu e colou no osso. Tirou os 20 centímetros. Ela, no dia da cirurgia, que foram 8 horas de cirurgia, ela tinha que ir para UTI, ela não foi para UTI. Assim que terminou a cirurgia, pastor, desculpa, eu ganhei seu livrinho, mas eu dei para ela. Ela leu esse livrinho e tinha uma oração lá que o pastor faz. Ela fala que não sabe orar bonito, então a oração é muito bonita. E a primeira coisa que ela fez assim que ela saiu da cirurgia foi orar. E nós agradecemos a restauração da vida dela, porque Deus restaurou não só a saúde, né? Foi a vida, né? Porque o meu medo não era de perder ela, mas sim dela não ter a vida eterna. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor para ela. E todos nós um dia vamos passar dessa vida para outra vida. Mas o mais gratificante é saber que ela foi salva. Que ela, no mesmo Deus que eu creio, que eu sirvo e que eu sei que faz maravilhas, é o mesmo Deus que ela crê. E nós ficamos muito felizes. Agora já tem, acho que 8 meses, e ela está andando. Ela fez 6 meses de fisioterapia e primeiro ela fez fisioterapia 6 meses, agora ela está fazendo pilates, agora ela passou para fazer hidroginástica e ela está andando. E ela fala que ela quer andar normal, porque ela está andando, mas de muleta. Ela fala, não quero andar de muleta. Eu falo, mãe, larga, não pode, mãe. Vamos agradecer porque a senhora está andando. A senhora queria tanto ver o netinho da senhora nascer. E ele nasceu e a senhora está andando, a senhora está viva. Ela, é verdade. Não preciso ficar andando muito, porque agora eu já estou idosa. E é isso, a gente glorifica esse Deus, porque é o tempo dele, né, Mairo? E não o nosso. Amém. E Deus responde as orações até dos pequeninos, né, Carolina? Então vem aqui para você contar o testemunho. Aí ele vem. Boa noite. Eu vim aqui por causa da minha avó, que ela estava com diabetes. E todo dia eu orava por ela. Na minha escola, nas atividades de ensino religioso, eu orava por ela. E aqui nesses papelzinhos de desafio de fé, eu pedi a Deus para curá-la. Então, nesses dias, ela foi fazer um exame de sangue e deu lá que ela não tinha mais. E isso foi mais um milagre de Deus. Amém, irmão. Temos que ter fé, irmãos, amém? Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu quero convidar todas as igrejas, todas as famílias, todos os pastores e professores a virem participar do nosso evento A Desconstrução dos Valores Nacionais, dia 15 de novembro, às 20 horas, com o Dr. Guilherme Shelby, que é Procurador Regional da República.
mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública. É uma mensagem muito especial, muito forte. Eu te espero, então, dia 15, às 20 horas, na Comunidade Batista. Venha participar conosco, traga a sua família, que você vai ser muito edificado. Tempo de consagração. Quer comprar mais e pagar menos? Venha ao Hipercamelódromo OK, o centro comercial preferido dos goianos. Aqui você encontra produtos de informática, telefonia, eletrônicos, vestuário, moda íntima, calçados, bijuterias, alimentação e muito mais. Tudo isso com o conforto do estacionamento próprio. Não perca tempo. Venha para o Hipercamelódromo OK, a sua melhor opção de compras em Goiânia. Avenida Anhanguera, Praça A, Campinas. Tempo de consagração. Hoje eu quero falar com você sobre superar conflitos, superar dificuldades. Porque quando nós começamos essa jornada de consagração de vida e consagração das famílias, nós precisamos entender que nós vamos passar por conflitos, por dificuldades. E hoje eu gostaria de deixar algumas dicas para você superar os conflitos dentro da sua casa, dentro da sua família. Um texto muito maravilhoso da Palavra de Deus está em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se, pois, uns aos outros no temor do Senhor. E aqui então nós temos uma forma muito maravilhosa de resolvermos conflitos, dificuldades. Quando nós começamos a buscar a Deus, muitas vezes começamos então a enfrentar lutas e dificuldades e conflitos. Famílias consagradas, elas superam conflitos. Algo que nós precisamos aprender, muito importante na vida, é que quando nós começamos a buscar a Deus, Deus não nos livra das dificuldades, mas Deus nos ajuda nas dificuldades. Aprenda esse segredo. Existem muitas igrejas que ficam prometendo para as pessoas que vão livrar você das dificuldades. Mas se você pegar a palavra de Deus, ela do início ao fim, você vê que ela está dizendo para nós que Deus nos livra nas dificuldades. Ele nos ajuda nas dificuldades. Ele é o Deus de força, Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus de sabedoria. Ele é o Deus que não vai impedir a tempestade, mas Ele estará com você no barco no meio da tempestade. Por isso que nós precisamos aprender a buscar os recursos espirituais para a resolução dos nossos conflitos. Algumas dicas da Palavra de Deus nos ajudam sobre isso. A primeira dica que nesse texto que nós vemos é sujeitarmos uns aos outros por temor a Deus. Por amor a Deus, então, nós não queremos ter a prioridade, nós não queremos sermos o primeiro. Quando nós tiramos o nosso eu e colocamos nós, então já é uma grande possibilidade de se resolver os conflitos, porque nós começamos então a perceber que nós precisamos uns dos outros. Você precisa do seu cônjuge, precisa dos seus filhos, você precisa dos seus irmãos, você precisa da sua igreja, e isso nos ajuda na resolução dos conflitos, porque nos ajuda a perdoar. O perdão é um ingrediente fundamental para a vida. O perdão existe para ser exercido, assim como o amor existe para ser manifestado. O perdão também precisa ser manifestado. Se alguém lhe causou algum dano, se alguém lhe falou algo, se alguém lhe feriu, é a melhor coisa você perdoar, mas também sentar e ter uma conversa, um diálogo aberto e franco para que se resolva os conflitos e as dificuldades. Eu quero te falar hoje que, em nome de Jesus Cristo, se você não entender essas duas questões que eu já te falei agora, que Deus te ajuda na dificuldade, Ele não vai te livrar da dificuldade. E se você entender que o amor e perdão precisam exercitados, já são dois grandes mecanismos poderosos para a resolução dos conflitos dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro da sua convivência, dentro da sua igreja. Agora tem mais um outro elemento fundamental que nos ajuda de uma forma maravilhosa na resolução dos conflitos. É a oração espiritual.
a oração que fica incessante diante de Deus, a oração que se derrama diante do Senhor, a oração que é sincera e pede para Deus tocar no coração da outra pessoa, que pede para Deus modificar o coração da outra pessoa, que pede para Deus tocar na audição, para que a pessoa compreenda o seu afeto, o seu amor e não compreenda que você está tentando prejudicá-la. Muitos conflitos podem ser resolvidos aí. Muitas dificuldades também surgem porque não existe oração. Por isso a vida de oração é muito importante. É um grande chavão que existe no nosso meio evangélico, que é algo muito importante que nós tenhamos. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração, muito poder. O que isso significa? Que o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É a possibilidade de manipulação das coisas? Não. O poder de Deus se chama sabedoria, capacidade de amar, capacidade de perdoar. Isso é poder de Deus. Quando nós começamos então a orar e a buscar a Deus, nós experimentamos desse poder maravilhoso. E esse poder nos facilita nas resoluções dos nossos conflitos. Então coloque, você está atravessando um conflito, está enfrentando uma dificuldade no seu relacionamento conjugal ou dentro do seu relacionamento profissional, ore uma semana por essa pessoa. Ore pela manhã, à tarde, à noite, coloque diante de Deus essa vida. Marque um dia para sentar e conversar com essa pessoa, mas faça essa oração. Deus, que a minha palavra seja para edificar, que a minha palavra seja para tocar, seja para mostrar o amor a essa pessoa, que ela entenda isso. Você contará um auxílio maravilhoso e poderoso sobre a sua vida, que é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Eu quero te dizer de uma maneira muito franca e honesta. Muitas pessoas estão tentando viver a vida de uma forma extremamente infantil, achando que não vão atravessar dificuldades. Eu não posso permitir que você continue vivendo assim. Você precisa entender que estar com Deus é saber que Ele lhe dará todos os recursos espirituais e poderosos para você vencer as dificuldades, as lutas e as situações complicadas que você vier a atravessar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venceu o mundo. Então, se nós aprendermos isso, nós não deixaremos o nosso ânimo ficar entristecido, caído, nós não deixaremos criar raízes de amargura, remorsos em nossas vidas e em nossos corações. Ao contrário, nos encheremos do poder do Espírito Santo de Deus e manifestaremos o amor e o perdão a quem necessita. Eu espero que você, hoje, aprenda a resolver melhor os seus conflitos e você possa ser um vitorioso dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, do seu ambiente, com os seus relacionamentos em todas as instâncias deles. Que você possa ser um vitorioso em nome de Jesus. Se você deseja essa vitória, feche os teus olhos que eu vou orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, visite esse coração agora, visite essa vida agora, que está enfrentando, ó Deus, uma dificuldade, talvez dentro da família, com o marido, com a esposa, com o filho, ou no ambiente de trabalho, ou até mesmo, ó Deus, dentro do ambiente de igrejas, ó Deus, dentro do ambiente com os amigos. Ó Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor possa limpar esse coração, limpar essa mente de todo engano, de todo erro, de toda a mentira de Satanás. E que essa vida, ó Deus, possa se apegar no Senhor hoje. E, ó Deus, receber do Senhor a força para amar, a força para perdoar, a força, ó Deus, para resolver os seus conflitos, resolver as suas dificuldades. Vem abençoar agora essa vida. Vem dar a ela, ó Deus, a tua direção. Ó Deus, vem tirar as pessoas, ó Pai, que estão presas no engano, que estão presas na luta, que estão presas nas dificuldades e que elas possam crer hoje, ó Pai, que o Senhor dará um tempo novo, um tempo, ó Deus, que será de ânimo novo, de ânimo, ó Deus, dobrado, de ânimo, ó Deus, renovado. Vem abençoar essa casa, vem abençoar essa vida, vem abençoar essa família, vem abençoar essa igreja, vem abençoar esse trabalho, em nome de Jesus. Quero que você seja vitorioso e abençoado. Saiba que a consagração de vida te ajuda nisso.
Nós estamos na nossa igreja vivendo agora o tempo de consagração. Se você quiser nos fazer uma visita, venha nos visitar no domingo à noite às 18h30. Nós estamos com as mensagens de tempo de consagração. E nas quartas-feiras nós estamos com o culto Desafio de Fé, onde nós temos falado do amor de Deus e temos visto muito do agir de Deus em nosso meio. Eu te faço esse convite. Se você deseja mandar para mim o seu e-mail, contar a sua dificuldade, deseja fazer o seu pedido de oração, entre em nosso site www.tempodeconsagração.com.br e lá em depoimentos, envie para mim o seu pedido de oração. Nós queremos orar pela sua vida. Creia no poder de Deus. Ele tem um milagre para realizar na sua vida e na sua família. Sempre. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Tempo de Consagração. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua família, o nosso Tempo de Consagração Kids tenha tocado o coração dos seus filhos. E eu quero te lembrar do evento A Desconstrução dos Valores, dia 15 de novembro, lá na nossa igreja. Venha participar, você que é pastor, você que é líder, divulgue lá na sua escola, chame o professor do seu filho. Muito importante, muito oportuno esse tema. Te aguardo lá dia 15. Vai ser uma grande alegria recebê-lo lá. E, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais uma sala de visitas, com um programa para edificar a sua vida e a sua família. Esse é o nosso programa Tempo de Consagração, o programa para a sua família. Creia no poder de Deus e Ele fará um milagre maravilhoso na sua vida e na sua família. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Cantai, cantai, com alegre coração, louvai, louvai, com toda a gratidão. Cantai, cantai, com alegre coração, buscai, buscai, viver com Ele em comunhão. Cantai, cantai, com alegre coração, louvai, louvai, com toda a gratidão. Cantai, cantai.